Ai, 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 meu povo! Vamos lá para nossa terceira aula da nossa jornada DND. Exatamente, você decolando no digital, né? E eu acredito que chegamos aí à aula mais aguardada, né? Que é sobre estratégia e intencionalidade. O que eu também chamaria como a cereja do bolo ou o topo do nosso foguete, né? Já que a gente está construindo aí o nosso foguete para decolarmos juntos. Exatamente. A aula de hoje, né, vai ser sobre estratégia. É uma coisa que faz muita diferença quando você trabalha aqui, né, no Instagram, não só através do Instagram, mas como a marca em si, né? Se você tem um negócio, você precisa pensar na estratégia que você vai utilizar para o seu negócio. E hoje eu vou falar especificamente sobre a sua estratégia de comunicação e marketing, né? Que é a minha especialidade aí. Então já aproveita e compartilha essa live aí com quem também precisa entender um pouco mais sobre a estratégia e como que funciona esse universo aqui do digital, porque a aula de hoje está sensacional. Eu estava finalizando aqui os slides, gente, e realmente vai ser assim, ó, para quem conseguir, né, acompanhar do início ao fim, vai ser muito boa para vocês realmente decolarem aí com os trabalhos e a marca de vocês, tá? Recapitulando um pouquinho sobre o que a gente falou aí desde o nosso primeiro encontro, né? A gente começou lá com a base do seu foguete, ou seja, né, com a construção da sua marca. Você precisa ter uma base bem feita, né, para você dar continuidade aí no restante. Então, não é simplesmente sair produzindo conteúdo ou querendo vender sem se preocupar com o que você tem lá atrás, né, com o que realmente foi ali a sua base, ou seja, a sua marca. Desde o início você precisa ter isso muito claro. Então, a gente falou um pouco lá sobre a personalidade, sobre o seu porquê, a questão do posicionamento, né, e como que você constrói isso desde o começo, a interação que você tem com as pessoas, né, então como que você gera conexão através da sua marca, como que você cria um universo em torno da sua marca para você gerar o fator identificação, porque as pessoas se conectam com pessoas, então a sua construção de marca gira em torno disso, né, de você criar um universo em torno da sua marca. E aí o conteúdo, né, que foi o nosso tema de ontem, ele parte exatamente desse princípio. Como que você alimenta esse universo que você quer criar em torno da sua marca? É através do conteúdo. É com ele que você vai conduzir a sua audiência, né? É com ele que você vai conduzir as pessoas do ponto A, aonde elas não sabem, né, que tem um problema ou que desejam o seu produto, até o ponto B, aonde elas precisam da solução que você apresenta, né? E aí seja um produto ou serviço. Então, o conteúdo ele serve para isso, para realmente te conectar ainda mais com as pessoas, criar esse relacionamento, essa conexão que vai acabar resultando na venda. E como que você faz isso, não é verdade? Porque daí com certeza eu acho que é a pergunta que ficou aí, né? Beleza, já entendi que eu sou a minha marca, eu preciso ter muito claro ali, né, os elementos que eu trago na minha comunicação, como que eu construo esse universo, mas aí eu preciso produzir conteúdo, beleza? É ele que vai me ajudar a aumentar o nível de consciência das pessoas que me acompanham, é ele que vai trazer relacionamento. Só que como que eu faço isso, não é verdade? Como que eu executo isso na prática? E é isso que a gente vai ver hoje, né? A gente vai entender que a questão da estratégia e da intencionalidade é o que vai conectar esses dois pontos que a gente falou ali anteriormente, tá? Então compartilha aí a live para quem você acredita que vai, né, precisar saber disso, que vai gerar valor também, porque a gente vai começar aí falando, né, sobre uma definição que eu ouvi a primeira vez aí com o Aguiari, né, que é um dos experts aí do marketing que eu acompanho e que realmente eu vi muito diferencial na abordagem dele, justamente pela clareza que ele traz em relação a esse ambiente do marketing. Já estou aí nessa área há mais de 10 anos, né, então já vi muita coisa, e essa frase dele para mim resume o momento em que a gente vive hoje, né, que é: volume sem direção é loucura. Por quê? Todo mundo quando entra aqui no Instagram principalmente, né, ou que entra aí para trabalhar, para vender alguma coisa no online, você tende a querer fazer tudo que você vê pela frente, né? Então, se alguém vem lá e te fala que você tem que fazer 30 stories, você vai fazer 30 stories. Alguém te fala que você tem que postar 5 vezes no feed por dia, você vai fazer isso. E você nem se questiona o porquê você tá fazendo aquilo, né? Você não se pergunta do conceito, o que tem por trás daquilo ali que estão te trazendo. E é essa a questão do volume sem direção. Porque se você simplesmente sai fazendo tudo o que te falam, você vai virar uma antena parabólica de conteúdo, uma antena parabólica de pessoas te falando o que fazer, sem saber o porquê.
E lembra lá que o porquê, né, o fazer as perguntas certas é o que vai te ajudar a direcionar a sua comunicação, a você ter estratégia. Nenhuma estratégia à parte, gente, se você está confuso, se você não sabe a quem você dá ouvidos, né? Então é muito importante você ter isso, né? Se você acompanha várias pessoas, ok, é muito legal, mas a gente precisa ter um filtro para entender realmente quem é a pessoa que vai nos acompanhar, né? A quem você vai realmente seguir e entender o que a pessoa está falando. E é por isso que ontem, inclusive, eu falei sobre a questão do nicho saturado. Não existe nicho saturado, justamente por isso, porque cada pessoa vai se conectar com uma pessoa diferente. Então eu falo sobre marketing e branding, por exemplo. Tem N outras pessoas que também falam sobre o mesmo assunto, mas você se conectou comigo, você se conectou no meu universo. E é essa construção que você quer fazer aí também. Você quer que as pessoas se conectem com você, com o universo que você está criando, né? Então, guardem essa frase porque ela faz muito sentido, principalmente aqui nessa nossa loucura, né, que a gente tem vivido aí. E vamos para o primeiro elemento, né? O que você precisa ter na hora que você vai pensar em estratégia. Estratégia, né? Ela nada mais é do que o mapa, né, que você vai ter aí em mãos para atingir os seus objetivos. E aí, quando a gente lembra lá do nosso porquê, você tem a venda como uma consequência, né? Porque toda vez que você pensa em objetivos, é natural que quando você vende alguma coisa, a venda, né, vai ser o seu objetivo principal, você vai pensar logo nele. Mas lembra que não é isso, né, que ela é uma consequência. O que você quer é se conectar com as pessoas, é criar um relacionamento com elas, porque é através dessa conexão que a venda vai acontecer. E o porquê que você precisa ter isso muito claro, gente. E é independente se você tem uma loja, um produto, se você presta um serviço, né? Pessoas compram de pessoas. Então, mesmo que você tenha, por exemplo, uma hamburgueria e você é o dono da hamburgueria, as pessoas vão se conectar muito mais se você for o rosto da sua marca ou se alguém, né, o seu gerente, o seu principal garçom, alguém da sua cozinha, tem que ter alguém que personalize a marca, né? Todas as marcas precisam de um rosto. É só a gente lembrar das marcas maiores, né? Você vê lá, por exemplo, aí você vai me dizer, a Coca-Cola não tem um rosto. Será mesmo? Porque até onde eu me lembro, a Coca-Cola sempre tem alguém muito feliz abrindo uma Coca lá com a felicidade na cara. A Coca-Cola que reescreveu, né, a roupagem lá do Papai Noel, porque sim, o Papai Noel não usava vermelho até antes da Coca-Cola tomar ele como um símbolo, né, da marca. Então, as grandes marcas já utilizam isso, né? E não é à toa. Por quê? Porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, tenha sempre isso em mente. E aí, o que você vai ter lá no seu planejamento, né, na sua base da estratégia desde o começo? Escolha um formato. Porque esse é outro erro que acontece muito quando você começa, principalmente, né? Você entra naquela pressão de que você tem que fazer, né? Então lembra lá, você precisa fazer 5 posts no feed, você precisa fazer 30 stories no dia, você tem que estar aqui todo dia. Então, tem várias regras, né, para você cumprir aí, e você acaba entrando na pilha de sair fazendo as coisas e querer abraçar o mundo. Abraçar o mundo, gente, é o segredo para você desanimar no longo prazo. Porque você não mantém essa produção, né, no longo prazo. A gente tem uma vida acontecendo. E muitas pessoas que trabalham aqui com o Instagram também têm outras funções, né? Então, muitas vezes, como eu, por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu tenho a minha vida com outras atividades que eu faço. Tem várias pessoas que são mães, né, que tem ali que cuidar do negócio físico, por exemplo, e também trabalhar ali através do Instagram. Então, a gente está equilibrando vários pratinhos. Se você começa já querendo abraçar o mundo, você vai acabar desistindo, porque não vai se sustentar. E aqui a gente pensa no longo prazo, né? Então, quando você lembra que é no longo prazo, você precisa ter algo em mente aí que vá se sustentar. Então, escolha o seu formato. E aí, o que é escolher o seu formato, né? A gente tem 2 canais aqui, então você tem o feed e você tem os stories. Você tem que escolher o que você gosta e o que você se sente bem fazendo no começo, né? Não significa que você vai ficar preso a ele pro resto da vida, porque você naturalmente vai evoluir nos outros formatos e você não deixa de fazer eles, né? Então, segurei o raciocínio. Você escolhe um formato que você gosta e que você se sente bem fazendo. Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto de fazer live. Então, pra mim, é muito mais fácil eu abrir uma live do que eu parar e gravar um vídeo.
Então eu vou lá, faço a live e aí a live é o meu formato principal. E ela faz o quê? Ela sustenta os outros formatos. Por quê? Através de uma live eu consigo ir lá e produzir um post carrossel para o meu feed, com o resumo da live, por exemplo. Eu posso escolher um termo que eu falei ali na live e fazer um post carrossel sobre aquele tema. Aquele post já alimentou o feed, automaticamente a live também ficou salva, então já foi pro feed. Eu posso ter uns stories, né, divulgando e falando um pouco mais sobre a live e ok. Os stories, eles têm uma função muito específica, né, que é criar relacionamento. Eles são o ponto onde você mais tem proximidade com a sua audiência, onde as pessoas conseguem interagir de uma forma mais rápida. O feed, ele é um pouco mais estático, né, ele precisa de um empenho um pouco maior ali, porque ele acaba sendo muito mais visual também. Então, você precisa ter essa análise, né, considerar isso para você entender o mecanismo de cada coisa, que é justamente o nosso próximo tema, né? Porque você precisa ter o quê? Planejamento. E como que você constrói esse planejamento, né? Então, você já entendeu lá qual que é o seu core, por exemplo. O que é o seu formato principal? O seu formato, digamos, é post carrossel no feed. Então, ok, você vai fazer o post carrossel e ele vai ser o seu foco. Se você tem que entregar 15 coisas, e aí você pensa, não, mas eu não vou deixar de entregar o post carrossel, porque é ele que eu preciso, é ele que eu gosto de fazer, é ele que eu me sinto bem fazendo. E aí aqui, gente, já vem um outro ponto muito importante que precisa ser trabalhado, e isso é uma das barreiras que eu vejo muito, e é onde a gente também costuma travar e acabar desistindo no meio do caminho, né? Quando a gente fala produção de conteúdo, já é aquela palavra monstro, né? Porque você já pensa o quê? Você já pensa no trabalho, você já pensa naquela coisa que é difícil, que é chata, que você não gosta, que você não quer fazer. Meu Deus, aí eu tô lá domingo e eu preciso pensar nos posts da semana e só quando eu escuto o conteúdo eu já quero sair correndo. Enquanto você tiver esse raciocínio, realmente vai ser difícil para você fazer, né? Então você precisa virar a chave aí. E aí são duas coisas. Ontem eu comentei sobre isso, sobre a questão de tudo ser conteúdo. Não é uma coisa mirabolante você fazer conteúdo. E como que você vai entender isso, né? Quando você parar para fazer algo que agrega para as pessoas que te acompanham. Não é algo que você quer falar. É quando você agrega para o outro que você produz algo de valor. Então, o planejamento, ele serve exatamente para isso, para te ajudar a entender como você vai gerar valor para o outro. Aí, lembra lá que na aula ontem a gente comentou sobre, né, a nossa pirâmide ali, a pirâmide não, mas os nossos 4 elementos para você avaliar um conteúdo. Então, você precisa ver se aquele conteúdo educa, né, se ele é útil para as pessoas, se ele serve para elas aprenderem ou fazerem alguma coisa que elas não saibam, e ele automaticamente vai apresentar o seu universo também. A gente vai chegar nessa parte. Você tem um conteúdo lá de entretenimento, que é um conteúdo geralmente altamente compartilhável, porque as pessoas gostam de humor, né? Então você entretém e ao mesmo tempo traz elas também para o seu universo. E aí você tem um conteúdo de conexão. Por quê? Você precisa abrir uma conversa com as pessoas e conhecer a sua audiência, gente. Se tem uma coisa, e se eu pudesse dizer, a única coisa que você vai guardar hoje, por exemplo, né, da nossa aula, é essa. Conheça a sua audiência. Esteja disposto a ter um relacionamento com ela, né? Um relacionamento de verdade. Porque as pessoas estão aqui, gente, em uma rede social. Então você precisa entender que essa é a principal regra do jogo. Você está aqui para se conectar com as pessoas. Porque elas não estão aqui para comprar nada, tão menos você. Elas vão se conectar primeiro com o que você está apresentando para elas e por isso a importância de quem é você, né? Você precisa saber exatamente isso, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, você precisa ter essa empatia, né? Se preocupar com o que a pessoa realmente está esperando ali. E aí, um post que gera conexão tem exatamente essa pegada. É onde você vai compartilhar algum aprendizado que você teve, é onde você vai trazer a sua história, é uma teoria que você acredita, lembra dos valores e crenças? É onde você traz isso. E você tem o seu conteúdo de venda, que é onde você fala realmente sobre o que você faz, sobre o seu universo de venda. E aí, por que eu tô falando tanto nessa questão de universo, né? A estratégia, ela é o quê? É você levar a pessoa do ponto A ao ponto B. E quando a gente traz para essa coisa mais macro, né, do planejamento em si, o que você pode fazer de analogia para ficar um pouco mais simples? Você construiu um universo da sua marca.
E a pessoa, que é o seu cliente, né, que tá aqui te acompanhando, ela também tem o universo dela. A sua comunicação, ou seja, o seu conteúdo e todos os pontos de contato que você faz com essa pessoa vai servir para juntar esses universos. Você precisa combinar, né, toda a sua comunicação e as suas ações, eles culminam nessa conexão de universos. Ou seja, você atrai a pessoa para o seu universo. Você quer convidá-la a fazer parte do seu universo. Por isso a importância da empatia, porque você não vai atrair ninguém se você tá só olhando para o seu umbigo, né? Então vamos pensar lá na paquera. O que é o jogo da conquista? Quando você tá lá interessado em alguém. E isso é muito engraçado, né? Porque eu ouvi e fez total sentido. O que é alguém interessante? Né? Como que você considera alguém uma pessoa interessante? Geralmente são as pessoas que se preocupam mais com o outro, né? Ou seja, são as pessoas interessadas no outro, muito mais no outro do que nelas mesmas. E aí vem o poder da empatia. Você está ali querendo saber tudo sobre a pessoa que você está afim, né? Então você quer saber o que ela gosta, o que ela come, aonde ela vai, com quem que ela vai, o que ela gosta de fazer quando ela tá, sei lá, que ela tá sem fazer nada, não tá estudando, trabalhando, o que ela faz. Você quer saber sobre o universo da pessoa. E é a mesma coisa com o seu cliente. Você precisa ter essa preocupação genuína em saber o que acontece com a pessoa, porque só assim você vai produzir conteúdo de valor para ela, né? E aí o conteúdo, gente, vai ser mais fácil, porque não é mais o que você tá pensando, é um insight, é algo que a pessoa já te trouxe. E aí, Simone, como que eu faço isso, né? Uma coisa bem básica, você conversa com a pessoa, né? Você vai lá e pergunta para as pessoas o que elas estão passando, qual é a maior dificuldade, né? O que elas têm de desejo, quais são os sonhos delas. Então pensa lá que você tem uma loja de roupas, por exemplo, né? Você vende coleções, então você tá lá, você tem saias, vestido, calça, enfim. E aí você pode perguntar para as pessoas, né? Qual é a sua maior dificuldade hoje quando você vai comprar roupas online, por exemplo? Você está escutando a pessoa, né? Você está perguntando, percebe que você está abrindo um diálogo com ela? E aí ela vai te dizer: eu tenho dificuldade em entender meu tamanho. Eu tenho dificuldade em esperar. Eu gosto de provar, eu gosto do físico, né? Eu fico com medo da roupa não chegar. Então a pessoa vai te trazer várias situações ali. E aí automaticamente você já vai começar a identificar quais são as dores dela. E aí uma outra pergunta que você pode fazer: qual peça que é a sua peça desejo da coleção? Porque lembra que se você está numa loja de roupas, o seu universo gira em torno da moda, né? Então isso, né, essa linguagem, essas palavras, esses termos, precisa fazer parte da sua comunicação também. Então, quais são os seus looks desejo? Você está acompanhando o Paris Fashion Week e aí você traz. Então, o seu conteúdo vai construindo essa consciência na cabeça do seu cliente. E aí você traz isso para sua realidade. Por quê? Se a pessoa fala lá que as peças look desejo dela é uma saia midi, você vai investir em saias midis, né? Você vai trazer mais conteúdos sobre isso, porque aquela ideia já está no inconsciente dela. Você vai aumentar o desejo dela em torno dessas saias, né? Então você vai começar, por exemplo, postar looks onde a saia apareça, né? Você vai mostrar lá opções para usar saia midi. Você usa com tênis, você usa com sandália. Qual é briga do... Não é briga, né? Mas aí a disputa dos looks, e aí tá lá uma saia midi. Você vai no inconsciente dela alimentando o desejo. E aí, quando chega a sua coleção, que você recebeu a bendita saia midi, a pessoa já vai querer comprar, porque tudo que você fez conduziu ela até aquilo ali. Entende? Então, isso é pensar de forma estratégica no que você quer que a pessoa faça, né? Então, se você quer que ela compre, você primeiro perguntou o que ela queria. E aí você fez o quê? Você direcionou toda a comunicação para aumentar esse desejo, porque ela já tinha te sinalizado lá atrás que queria uma saia midi. Você foi aumentando e alimentando esse desejo nela, até chegar ao ponto de que você é a pessoa que tem a saia midi que ela vai comprar. Então, esse é o poder de um conteúdo bem pensado, né? Que é a questão da intencionalidade. Você faz as coisas de forma intencional, porque você quer conduzir as pessoas ao longo aí de um caminho, né, do desenho, da estratégia que você fez. E aí é que vem o diferencial, né, das marcas aí que realmente têm sucesso no que fazem, né, que são bem-sucedidas em construir essas narrativas, que são bem-sucedidas em ter um universo em torno de si mesmas.
Eu até trouxe a brincadeira, né, se é amor ou cilada, por quê? Quem já não acompanhou, né, e aí eu quero ouvir de vocês aí nos comentários, aquele perfil que é a influenciadora lá, né? Daí ela tá super engajada, tá todo dia ali nos stories, tá te mostrando a vida dela. E ela todo dia toma aquela marca lá de whey, por exemplo. Nossa, não sei o que, maravilhoso, gente. Isso aqui foi transformador na minha vida e tal. Aí um belo dia ela vem, gente, consegui um cupom aqui pra vocês, né? Do whey que eu tomo todo dia, não sei o que. Aí ela vai lá e te dá o cupom de desconto e você, o que? Vai lá e compra o bendito do whey. Aí beleza, você comprou, ok. Passa uma semana e ela nem tá mais tomando whey, né? Porque ela não toma mais whey, ela não vai aparecer ali pra você tomando o tal do whey. E aí, o que é isso, né? É aquela questão lá da cilada. Por quê? Porque a pessoa fez uma construção ali porque ela estava dentro de um tempo de contrato, onde ela tinha que consumir o produto, ela levou a audiência dela a comprar, mas aquilo ali não fazia parte da rotina dela, de verdade, né? Aquilo ali foi uma coisa construída. E isso acontece o tempo todo. E aí você tem duas opções, né? A sua marca, né, quer ter um relacionamento ali de amor, onde você é realmente verdadeiro e constante, ou você quer levar a sua audiência para uma cilada, né? Onde você só aparece quando você quer vender, aonde você só aparece quando você está pensando ali que semana que vem vai chegar o produto e você tem que, despachar ele para vender. Então, não seja cilada, né, nesse mundo aqui do digital. Seja sempre amor, por quê? Porque amor é conexão. E aí ele vem através do quê? Da empatia, né? Que era o que eu tava comentando ali atrás. É quando você realmente se interessa pela pessoa que está do outro lado. Você quer gerar valor para ela de verdade. Você quer que ela entenda como ela pode comprar melhor, por exemplo, as roupas dela pela internet. Independente se você vende ou não, porque a partir do momento que você ensinou ela a medir, por exemplo, aonde é o busto, aonde é a cintura, né? Aonde que é o meu quadril, ela vai lembrar de você toda vez que ela for fazer uma compra, porque foi você que ensinou a diferença para ela. Percebe que gerar valor desinteressado para as pessoas vai agregar muito valor ao que você faz, porque isso é construir um universo de amor, né? Não de cilada. E aí, como que você vai dando continuidade nisso? Como que você alimenta, né, essa questão da construção do seu universo? Você vai abrir sempre uma conversa com a sua audiência. Então, vamos pensar lá, se eu sou um restaurante, né? Eu tô na minha mudança aí, daqui a pouco vai vir, a gente acabou de entrar na primavera, mas vai vir o verão. Verão, ele pede o quê? Comidas mais leves, né? Então eu posso ter ali um adicional ou uma virada no meu cardápio ou um prato especial do verão, porque a gente sabe, né, restaurante tem a questão da operação ali, o estoque, você tá sempre controlando muito bem ali a parte dos custos. Então, nada te impede de ter um prato, por exemplo, do verão. O que você vai fazer, né? E aí vamos pensar lá nos dois cenários. Você vai envolver a sua audiência desde o momento zero, ou seja, se você está avaliando se cria um prato, ou se você cria 2 pratos, ou se você pega o cardápio e redesenha, ou você vai chegar lá no verão, né? Pega lá dezembro, e aí você fala: ah, galera, agora a gente tá aqui com o nosso prato novo do verão, né? O camarão da onda. E aí simplesmente achar que as pessoas vão querer chegar lá no restaurante e sair pedindo o camarão da onda, né? Qual é a chance de um dar mais certo que o outro? Se você tem planejamento, né? Se você pensa nas coisas de forma estratégica, é essa virada de chave que você vai olhar para o seu conteúdo, né? Porque você percebe com antecedência como você pode construir as suas narrativas. Isso é construção de narrativa, é você pensar lá na frente e envolver as pessoas nessa conversa, né? Porque automaticamente você vai criar relacionamento e desejo. Porque pensa comigo, você chegou aqui pra mim, né? Então eu sou lá o restaurante. Aí eu abri aqui pra vocês e falei: galera, tô aqui conversando com o nosso chefe e a gente já está pensando nos nossos pratos de verão. Eu sei, tá chovendo, tá frio, a primavera tá meio louca, mas a gente trabalha com planejamento, não é mesmo? E aí a gente tá aqui com os 2 pratos. O que vocês acham? Aí você vai lá e traz as opções. Fala que o chefe escolheu o camarão e você escolheu o peixe. O que vocês preferem? E aí você começa, a pegada do humor, né? Por exemplo, você começa e vai lá e faz o duelo do chefe com o dono do restaurante. O chefe quer camarão, o dono quer peixe. Envolve a galera, abre uma enquete, né? Aí na próxima semana você vai lá e revive isso aí. Fala: galera, você sabia que o peixe, e aí traz, por exemplo, aqui da nossa região, né?
sei lá, a gente tem a tilápia ou tem a tainha. Você sabia que a tainha é assim, assim, assado? Fala um pouco da tainha. Aí na próxima você vem, você conhece todos os tipos de camarão que existem. Você vai construir um universo em torno daquilo ali e vai cada vez mais trazendo as pessoas para aquele, né, pro que você quer. Lá na frente, quando sair a escolha, e aí digamos que elas foram lá e votaram pelo camarão, vai vir o nome do prato, por exemplo, né? Então elas já escolheram entre peixe e camarão. Aí você explicou tudo, as pessoas já estão super entendidas do camarão, do que é o peixe e tal. E aí lá na frente você vem e fala, então, galera, vocês votaram, escolheram camarão. Agora é a hora de escolher o nome do nosso prato. E aí você vai lá e abre a votação pra galera escolher o nome do prato. E aí você pensa, beleza, né? A galera vai interagir e tal, mas aonde que eu vou chegar com isso? Além do senso de pertencimento, né? Porque lembra que a gente quer pertencer a alguma coisa, né? A gente quer pertencer a um lugar, a uma tribo, a uma cultura, né? Você tá sempre procurando esse sentimento. As pessoas vão se sentir parte daquele processo. E aí, eu lembro que eu acho que o Café Paris fez isso, se não me engano, é o Paris 6, né? Café Paris acho que é só aqui, acho que é o Paris 6. Fez isso com uma blogueira, eu não lembro agora quem que era, mas tinha lá os pratos dela no cardápio. Agora traz um pouco, adapta, lembra da criatividade lá, né? Vamos pegar referências e trazer. Eu, com o meu restaurante, né, abri para você escolher o nome do prato, e aí o que vai estar lá no cardápio? Prato by fulano de tal. Por quê? Porque foi você que escolheu o nome, né? E aí a gente pode fazer um sorteio entre as pessoas, então você vai lá e faz um post no feed pra galera deixar o nome, e quem for o sorteado vai ser o que vai assinar o nome do prato, né? Então assim, você tem N possibilidades de trazer as pessoas para o seu universo, né? E fazer elas se sentirem parte. Isso é criar um relacionamento, né? Isso é criar conexão. E você pode e deve fazer isso de forma estratégica. Então é só adaptar aí, eu trouxe o exemplo do restaurante, né? Tem exemplos aí de lojas de roupas que fazem isso muito bem. Tem uma loja, eu não vou me lembrar agora o nome, mas é um case, quando eu mandar no material de apoio, eu compartilho com vocês ali o perfil, que eu lembro, né? Hoje eu já nem acompanho tanto, mas a loja começou há mais de 4 anos, com certeza. E era a menina e a mãe dela, que é costureira, uma costureira maravilhosa. E aí, o que ela fazia? Exatamente isso. Ela ia lá, tinha as peças, então ela falava assim, gente, olha esse look aqui. Aí era lá a blusa, a saia, tinha 2 opções de cores, ela colocava pro pessoal votar. E aí, a mãe dela ia lá e produzia a que a galera queria, porque daí era essa que ela ia colocar para vender. Então, você pode ir adaptando para o seu nicho, né? O importante é você ter essa visão de que sim, precisa de estratégia e você tem que ser intencional. E aí, a intencionalidade, né, é sempre focado em gerar valor para o outro, né? Então, é muito mais sobre o outro do que sobre você. Mas, automaticamente, vai gerar valor, né? Vai chegar aí no objetivo que você quer. E aí, a gente entra nessa questão da narrativa, que é outro mito, né, que eu também vejo muito por aí, que as pessoas complicam demais. Quando, na realidade, né, a narrativa é o quê, na verdade? É você, com a pessoa hoje, né, fazer ela imaginar e criar na cabeça dela a vida que ela quer no futuro. Então, é um efeito Hollywood, que a gente chama, né? E por que do efeito Hollywood? Porque eles usam isso de uma forma fantástica, da mesma forma, todo o tempo, e a gente cai o tempo todo. O que é isso? Lembra lá de um filme, né? Quando vai ter o lançamento de um filme. O que eles fazem? Eles trabalham 3 elementos ali, né? Para te gerar o desejo. E o desejo ali que você precisa ver o filme no cinema. Eles trabalham com a antecipação. E aí a antecipação vem o quê? Através dos trailers, porque eles começam ali meses antes do filme sair, eles já estão te lançando aquilo ali de forma antecipada. Acontece muitas vezes, eu lembro, né, sou cinéfila e adoro, que saiu o filme hoje e aí era uma sequência, né, então tinha lá, sei lá, 3 filmes, e aí eu já sabia que no ano que vem ia sair outro filme. Eu já ficava enlouquecida, porque eu sabia que ia ter outro filme, mas não tinha nada ainda do filme pra eu saber o que ia acontecer. Eu só tinha um mês, por exemplo, vai lançar em outubro de 2022. Então, eles trabalham a antecipação de uma forma muito assertiva. E aí, como que você traz, né, essa questão da antecipação? Justamente nesse formato. Você vai lançar uma coleção daqui 3 meses. Você já começa a trabalhar isso desde agora. Você vai mudar o cardápio lá na frente. Você já começa a trabalhar a antecipação desde agora. Você está escolhendo, por exemplo, tecido para as roupas que você faz. Você vai mostrar. Você vai começar a falar. Gente, vocês sabem a diferença de tweed para poá? Vocês sabem a diferença
de um blend de hambúrguer. O que é um blend de hambúrguer, né? O que faz de diferença na suculência do hambúrguer? Você começa a antecipar com sutis, né? Aqueles trailers ali que eram só teasers. E aí o que é, né? O teaser, ele é o quê? 30 segundos de um trailer que depois vai ter o quê? Quase 1 minuto. Então, é você ir soltando ali os pouquinhos, né? Aos pouquinhos as peças, mas você vai instigando a pessoa. O principal gatilho que a gente tem, gente, é a curiosidade. Nós somos noveleiros, gostamos de histórias e a curiosidade é um dos principais pontos que fazem você ficar ali acompanhando, né, o filme, até mesmo quando ele é ruim, porque você quer ver onde que aquele negócio vai dar. E aí vem a antecipação, aliada com a escassez, porque o que você vai fazer? Você está alimentando o desejo dessa pessoa, mas ela só vai poder ver numa janela de tempo específica, porque o filme fica em cartaz, exatamente. Hoje, né, nem tanto, porque depois desse rolo todo aí, os cinemas acabaram ficando muito tempo e o stream, né, Netflix, Amazon da vida aí, eles já lançam direto na plataforma. Mas mesmo assim, você ainda tem uma janela, porque você precisa esperar a data do lançamento, né? Então o filme começou a fazer propaganda hoje, mas ele só vai lançar lá no mês que vem. E aí você trabalha com a escassez, que é outro elemento que também funciona sempre. E aí você tem, por exemplo, lá, vou lançar, eu sou uma manicure, né? Vamos dizer lá, mudando os exemplos, eu sou manicure e eu quero trabalhar dessa mesma forma. Aí, digamos que eu tô fazendo um curso de alongamento. Então, eu ainda não atendo alongamento, eu só faço unha normal, tal, mas eu estou fazendo. E aí, como eu já bem sei, né, estou o quê? Compartilhando com a minha audiência esse curso que eu tô fazendo. Então, toda vez que eu tô lá, eu já tô falando, gente, olha que maravilhoso isso aqui. Ah, é porque funciona assim, assim, assado. Você sabia que quando você coloca a fibra, a sua unha fica preservada e não sei o quê? Você já está produzindo antecipação nas pessoas, né? Então você já está explicando para elas como que funciona esse universo que você já está construindo. E aí, beleza, você finalizou o seu curso, você sabe que você vai começar o atendimento. O que você faz? Escassez. Porque aí, ao invés, né, e pensa bem, o raciocínio de todo mundo seria o quê? Eu acabei de fazer um curso, investi nele, é um curso caro, né? Então, o que eu vou querer fazer? Lotar a minha agenda. Eu vou falar que eu tenho a semana inteira livre para poder fazer alongamento. Só que o efeito que você vai conseguir falando que você tem agenda livre é o contrário do que você vai ter se você disponibilizar apenas um dia para atendimento. E aí o que você vai falar? Ah, mas eu vou mentir para as pessoas? Não, você não está mentindo, você está sendo estratégico e intencional. Então você vai lá e vai falar, galera, acabei de fechar aqui minha agenda da semana. Foi difícil, mas eu consegui liberar quinta-feira para fazer os alongamentos. Já tem uma galera me pedindo, já tem vários clientes aqui que me mandaram DM querendo horário, mas eu só tenho mais 3 horários disponíveis e eu só atendo na quinta-feira. Não, Tati, você não precisa falar necessariamente a data de estreia já no começo. Então, por exemplo, você está testando uma receita, né? Então, você tá lá testando a sua receita, você vai compartilhar isso com a galera, porque, por exemplo, se você tá fazendo um bolo novo, e aí você quer saber se a galera prefere morango ou banana, você vai perguntar, você já vai construir isso com eles, né? Então, eles vão te dizer lá que preferem morango. Opa, já é um sinal. Então, descarta a banana, vamos pro morango. Aí, você tá testando creme. Você vai lá e pergunta pra galera, gente, vocês preferem creme belga, né, com chocolate 70%, ou vocês preferem o creme branco ali com leite condensado sem lactose? As pessoas já vão te dar uma direção. Você está envolvendo elas no processo. E aí você já testou sua receita, viu que vai dar certo, você começa o quê? Aí sim a colocar uma data e criar antecipação. De, por exemplo, gente, novembro, vou lançar um cardápio novo com a receita que vocês me ajudaram a criar, quem aí acompanhou. E aí é muito importante você incluir quem estava presente. Então, quem aí acompanhou? Essa frase é muito importante. Por quê? Quem chegou agora, ou quem não viu, vai ter aquela sensação de o que aconteceu? O que eu perdi? Então, eu preciso estar aqui, porque algo acontece. São pequenos detalhes, gente, mas que fazem muita diferença, porque
Isso é o poder de uma narrativa bem feita, né? E ali tem a questão do universo das palavras. Porque você vai soltando termos que vai fazer a pessoa parar e pensar: opa, mas eu perdi alguma coisa? O que será que aconteceu? Aí a pessoa vai querer saber. Ela vai te acompanhar amanhã. Ou se for algo muito específico, ela vai te mandar uma DM perguntando o que ela perdeu, o que aconteceu. Então você vai construindo, né, essa expectativa aí. E sim, você pode trabalhar com uma data. Isso é muito legal. E a questão da escassez funciona exatamente por isso. Porque, por exemplo, você vai lá lançar o seu cardápio novo dos doces fits aí, né? Inclusive, comprem aí, os doces da Tati são maravilhosos. Você vai lançar o seu novo cardápio. Você vai dizer que o lançamento vai ser no dia 10 de novembro, por exemplo. Gente, dia 10 vai ter degustação. E aí você pode fazer parceria, enfim, né, com algum lugar. Ou se você tem um lugar físico, dia 10 vai ter degustação dos nossos doces novos. E quem estiver aqui e me mandar a DM dizendo que viu esse stories vai ganhar um presente. Ponto. Você já gerou engajamento, já teve conexão, já teve a janela da escassez, porque é no dia 10, porque quem viu os stories. Então, você vai conectando uma coisa na outra, né? Pensar em uma forma estratégica na sua comunicação, né? E como você vai conduzir as pessoas até elas chegarem, quando elas chegam no seu perfil, até elas comprarem, é seguir essa linha, gente. É pensar em como que você envolve as pessoas de uma forma natural, porque vê lá, você começou perguntando para elas se elas gostavam de morango ou banana. Você não estava vendendo nada, né? Você estava incluindo as pessoas na conversa. E esse é o pulo do gato, como diria minha avó, né? É quando você faz as coisas de forma natural. E aí percebe que começou como? Começou por você querer entender o que as pessoas realmente gostam. E aí já automaticamente vai ser melhor para você, porque pensa lá. Se você simplesmente ficasse na ideia da banana e do morango, você ia fazer o quê? Ia criar os dois, né? Um bolo de banana, um bolo de morango. E aí você poderia simplesmente não vender, porque as pessoas não gostam de banana. Só que você fez o quê? Você perguntou. Você simplesmente perguntou. E aí vem o realmente estar interessado nas pessoas, né? Porque é o que eu vejo muito também acontecer. Você vai lá e posta conteúdo simplesmente por postar, né? Então, a virada lá, que você tem que gostar do que você está fazendo. E o que você precisa para gostar do que você está fazendo? Interpretar que você está conversando com as pessoas. Eu tô aqui conversando com você que tá aí do outro lado. Eu quero que você saia daqui melhor e com mais esclarecimento do que você chegou. Então, para mim, é a mesma coisa se eu estivesse aqui pessoalmente conversando com você também. E é esse o segredo para não ser difícil, para não ser chato, né? Abra uma conversa. Pensa que é você conversando com a sua vizinha no elevador. O que você ia perguntar para ela? Como você iria explicar para ela o que você faz? Como você iria falar para ela do que você está planejando para o seu negócio? É isso, é envolver as pessoas no seu universo. E o seu universo é o que você está fazendo todo dia. Quando você entende que isso é conteúdo, as coisas vão ficar mais claras para você, com certeza, e vai fazer mais sentido. Aí vem a teoria, né, TPM aí. Exatamente. O cliente vai se sentir muito importante. Pensa lá, você chegar no restaurante ou você poder ir lá e dizer que tem seu nome no cardápio, gente. Isso aí, inclusive, é uma coisa que eu não vi ninguém fazendo, tá? Ninguém menor, né, que eu digo, porque o Paris 6 é uma rede e eles fizeram com blogueiras. Então, né, isso aí, Tati, inclusive, é uma coisa que dá pra você fazer, ó. Faz um concurso aí, faz uma receita nova e a pessoa que for lá sorteada no seu post, né, pode ter o nome do bolo ali com o nome dela. Uma coisa, né, que também quando eu ouvi isso aí mudou e fez total sentido, gente. O nosso nome é como música pra gente, tá? O nosso nome é música nos nossos ouvidos. Por que vocês acham que vendedores, quando entram, a primeira coisa que eles te perguntam, vendedores bons, né? Porque tem uns que são meia boca que não dá pra contar. Mas a primeira coisa que eles te perguntam é o seu nome. E aí, toda vez que eles chamam o seu nome, você já tem aquele quentinho no coração. E é comprovado, né? O livro do Cialdini lá, que eu recomendei das Armas da Persuasão, ele fala exatamente isso. A pessoa te pergunta o seu nome e toda vez que ela fala o seu nome, ela gera uma conexão maior com você. E a probabilidade de você dizer sim para o que ela vai te pedir é muito maior. Porque a gente gosta de ouvir o nosso nome. Então, trate as pessoas na individualidade, né? Vá lá e responda os comentários dos seus posts, responda as suas DMs, né? A pessoa te mandou um coraçãozinho, te mandou um foguinho, responde. Fala com ela, abre a conversa, né? Para de ficar respondendo só com emoji, por exemplo, né? Vai lá no comentário, a pessoa te deixou um comentário, ela escreveu alguma coisa e você vai lá e responde só com emoji. O
Que conversa que você tá abrindo só com emoji? Tirando adolescentes, né? Que hoje em dia eu sei que eles falam pelos emojis, porque eles estão escrevendo cada vez menos, né? Na nossa linguagem, não existe você ficar conversando só por emoji. Então, abra a conversa com a pessoa, né? Mostre para ela que aquele ali é um ambiente onde sim, ela pode conversar com você. Porque isso é a vantagem, gente, de ser pequeno, né? Quando a gente pensa aí na ótica míope, na verdade. Porque hoje você ter 20 comentários na sua foto é uma sala de aula, né? Cheia de pessoas. Você já parou para analisar o que seria 20 pessoas paradas na sua frente falando com você? Comece a olhar o copo meio cheio, né? E aproveitar a oportunidade que você tem de se conectar realmente com as pessoas. Porque escutar o que elas têm a te dizer é o que vai fazer a diferença para você na sua estratégia, no seu conteúdo. E você vai aprimorando cada vez mais o que você está fazendo, né? Então, a teoria, né, que eu ia comentar ali do TPM, ela significa o quê, né? É nada mais do que a teoria, o plano e o mapa. Que você tem muito quando produz, né, por exemplo, um curso, né, quando você vai dar aulas ou quando você quer vender um infoproduto. O que você precisa trazer, né? Mas de certa forma também se aplica para as outras coisas. A teoria é o seu universo como um todo. Então você explica sobre o que você faz para a pessoa, né? No caso lá da Thaís, que a gente comentou sobre a numerologia. A teoria é exatamente isso. Você tem que trazer esse universo para a pessoa, né? O que é a numerologia? Por que ela importa? Aonde que ela se aplica? Como ela se aplica na sua vida, né? Por que você precisa da numerologia na sua vida? E aí você tem a parte do plano, que é exatamente o porquê que eu preciso da numerologia na minha vida, né? Que é a aplicação ali onde a pessoa identifica que ela já tem, na teoria ela identificou um problema, porque você apresentou todo um universo para ela e mostrou que as pessoas conseguem resolver problemas através da numerologia. E aí no plano você vai detalhar isso para ela. Então é onde você vai falar do mapa numerológico, né, de como que funciona ali o significado da data de nascimento, do horário do nascimento, lugar. Você vai aprofundar sobre aquele universo, trazendo a questão da solução. E aí você tem o mapa. E o que é o mapa? O seu produto ou serviço, porque daí você mostra para ela no plano que ela tem uma solução. Então, se ela fizer um mapa numerológico, por exemplo, ela já vai resolver, né, as dúvidas dela, as dúvidas que ela chegou lá em cima na parte da teoria. Só que quando ela compra o mapa, ela compra o algo a mais. E aí o algo a mais é o que você faz de diferente. Qual é a diferença, né, de fazer o meu mapa numerológico com a Thaís, por exemplo, e fazer com o Zé da esquina? Precisa estar claro isso na sua comunicação, né? O universo que você constrói precisa deixar esse diferencial claro para a pessoa que está ali. E aí lembra que você tem os diferentes perfis, né, de pessoas chegando na sua loja. Você vai ter a pessoa que já sabe o que quer, você vai ter a pessoa que não sabe, né, nem por que chegou ali, que só sabe, tá dando uma olhadinha. E você sabe, tem a pessoa que chegou ali falando, beleza, eu entendi aqui meio que é numerologia, mas não sei, tô olhando também. E você precisa ter conteúdos para receber todos esses tipos de pessoas, né? Lembrando que você não vai estar ali 100% do tempo. Então, os conteúdos precisam ser claros, né? Precisam ter objetivo. Então, é um conteúdo que vai educar a pessoa sobre algo? É um conteúdo que você quer se conectar e mostrar um pouco mais de quem você é? É um conteúdo que a pessoa vai compartilhar? E aí a gente tem a tríade, né, da questão do conteúdo e que você também precisa considerar na hora do seu planejamento aí, das suas estratégias, né, quando você vai pensar nisso. Primeiro, a gente sempre lembrar que é um diálogo. Então, todo conteúdo que você faz, gente, não pode ser um monólogo. Você não pode fechar a porta na cara da pessoa, né? Quando eu comento lá sobre a estrutura de um post, por exemplo, né, que você tem que pensar na sua legenda, quando você termina ela, você precisa deixar a porta aberta para a pessoa interagir com você. Você precisa dizer o que ela tem que fazer. Então, mesmo que seja, por exemplo, um carrossel, que a gente já identificou lá, e aí tem algumas coisas que é legal vocês também terem em mente, né? Por exemplo, carrossel é o tipo de post que a pessoa vai salvar. Por quê? Porque ele tende a ser algo que ela quer fazer depois. Ele é um tutorial, ele é um passo a passo, né? É você explicando um conceito, alguma coisa do seu universo. Ele é algo mais denso, mais completo. Então, uma das métricas, né? O que você quer quando você faz um post carrossel é que as pessoas salvem ele.
Ok. Aí você tem lá aquele post que é o post motivacional, né? Aquele post lá com a frase do dia, aquela reflexão que você fez. É um post que as pessoas podem comentar, né? Se você abrir a conversa ali para elas, ou elas vão compartilhar. Então, são esses dois objetivos que você vai ter em mente com um post assim. E aí pode ser aquele post de frase, né? Que muita gente faz. Mas lembrem também, né? Frases que façam parte do seu universo. Não adianta eu postar, por exemplo, uma frase lá do Osho, né? Se eu sou uma pessoa totalmente o oposto. Eu não tenho nada de good vibes, né? Isso não conversa nada com a minha marca, mas aí eu quero postar porque eu sei que as pessoas vão compartilhar. Lembra lá, né? Amor ou é cilada? Não seja cilada. E aí você tem o post da parte do humor, que também é outra coisa que eu vejo a galera fazendo aí meio errada, né? E o maior caso que a gente tem é o quê? É os Reels. Por quê? Os Reels lá com as paródias, com a imitação, eles são uma peça de humor que tem um alcance gigantesco, justamente por quê? Porque é algo que as pessoas simplesmente dão risada e elas querem compartilhar. Mas você precisa adaptar, né? E aí ser estratégico, ser intencional. Não vou simplesmente compartilhar o Reels ali porque ele tá em alta e não vou trazer nada pro meu mundo, não vou conectar com o que eu faço. Porque lembra que as pessoas estão vendo o Reels ali e pode estar naquela aba dele mesmo, né? Que a pessoa nem vai saber quem é você. Daí, se você não deixa uma mensagem no final, ou se você não está falando ali relacionado ao seu nicho, a pessoa simplesmente vai passar, vai dar um like ali, porque é automático, e beleza, nunca mais te vê. Então, seja intencional. Entenda os formatos, né? O porquê que você está fazendo aquele tipo de post, qual é o objetivo, mas faça, né? Para testar principalmente. E aí, o que a gente tem dos segredos aí do engajamento e que você precisa também considerar quando você vai pensar ali no seu planejamento, né? De conteúdo. O que as pessoas fazem? E aí, lembra lá que nós somos usuários. Começa a perceber, inclusive foi um dos exercícios que eu passei hoje aí, eu acho que a Thaís fez, né? Fazer esse exercício, né? Qual é o seu comportamento quando você está aqui no Instagram? Quais são os posts que você para e vai comentar? Quais são os posts em que você dá só um like? Os que você salva, né? E aquele que você compartilha. Que daí esse é outro raciocínio que eu tava assistindo uma aula ontem e pra mim eu nunca tinha parado pra pensar, mas faz total sentido, né? Que é a questão ali de expressar um sentimento. Vocês já pararam pra pensar que todo post que você compartilha, você está assinando embaixo? Ou seja, você compartilhou uma frase, por exemplo. Se você compartilhou, é porque você concorda com aquela frase, né? E aí, conheço muitas pessoas que mandam no privado, por exemplo, né? Então, viu lá a frase, mas ela não posta nos stories dela, por quê? Porque ela tem vergonha de assumir que ela pensa daquele jeito, né? Ou que ela não quer mostrar para todo mundo, né? Quem nunca fez isso aí? Mas, sim, a gente está assinando embaixo, né, de algo quando você compartilha. E aí, como que você vai incentivar as pessoas a compartilharem o seu conteúdo? Se colocando como porta-voz do que elas sentem, né? E aí tá a questão do expressar um sentimento. As pessoas vão compartilhar conteúdos seus quando elas se sentirem representadas pelo que você está falando. Então, você só vai conseguir essa conexão se você realmente conhecer com quem você está falando, né? E aí a importância do relacionamento. Por que é uma conversa, né? Por que é uma troca? Porque as pessoas precisam se sentir ouvidas. A gente quer ser ouvido, gente. É para isso que você tá aqui interagindo numa rede social. É para isso que você tá buscando pessoas que você muitas vezes nem conhece presencialmente. Você nunca viu a pessoa aqui, ó, em carne e osso na sua frente, mas você se sente melhor amiga dela. Por quê? Porque ela conseguiu se conectar com você. Ela conseguiu fazer você se sentir ouvida, né? Você se sente representado pelas coisas que ela fala, pelo que ela publica. E esse é o seu objetivo como marca. E aí você vai me dizer, mas eu tenho, sei lá, um consultório de dentista, né? Eu sou dentista. Como que eu vou fazer as pessoas se sentirem representadas por mim, por exemplo, né? É claro que você vai, porque, por exemplo, as pessoas podem ser julgadas, inclusive já aconteceu essa situação comigo. Eu lembro que eu falei que eu queria fazer clareamento, né? E aí a pessoa olhou pra mim e falou, nossa, mas por que? Você não precisa. Não vai fazer essa besteira. E aí você vira e fala, tá, mas primeiro, né, burrada minha, porque nem tinha que ter falado que eu queria, enfim. Mas o que eu fiquei com aquele sentimento, né, de que, nossa, eu vou ser julgada se eu aparecer amanhã com os meus dentes mais claros, né? As pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, por que é isso, né? Tipo, levar aquele susto. E aí pensa lá se eu sou essa dentista
E eu faço um post com um meme, né, da pessoa, e aí você coloca lá, a minha cara, quando chega alguém e fala, nossa, você clareou os dentes? E aí você solta um meme lá da Beyoncé, linda, maravilhosa, entendeu? Tipo, meu filho, não tô nem aí pra você. É claro que as pessoas vão se identificar. Por quê? Porque é uma situação que elas já viveram. Porque é um medo que elas têm de fazer o clareamento e ser julgada pelo outro. Então percebe que são coisas simples que às vezes a gente não pensa, porque daí primeiro você não está olhando pelo lado do outro e segundo porque a gente esquece que o óbvio precisa ser dito, né? E aí você jamais, se você é dentista, por exemplo, né, você jamais iria pensar que a pessoa tem medo de fazer o clareamento, não é porque vai doer ou ficar o dente sensível. Ela tem medo do marido dela olhar e falar: "Meu Deus, que é isso? Que você fez no dente?", né? Desse julgamento alheio. Então é você se conectar com o sentimento, né, com o problema ou com o desejo da pessoa real, com o que ela realmente passa no dia a dia, né? Então, o que a pessoa que quer emagrecer, por exemplo, ela quer de verdade? Será que é só perder peso na balança? Ou será que é ela entrar naquela calça, né, 38 lá, que tá guardada no armário e ela olha pra ela e fala: "Eu vou ainda entrar em você de novo, minha filha"? Será que não é isso? E se você fizer algo que vá se conectar com isso, né? Então pensa lá, se o impacto que você vai colocar para a pessoa, emagreça 30 quilos em uma semana. Ou você falar, volte a usar a sua calça tão querida em uma semana. A pessoa vai se identificar muito mais, entende? E aí você vai direcionando a sua comunicação quando você realmente se coloca, né, num diálogo aí, quando você entende que são pessoas que estão aqui do outro lado, que não são robôs, né, que não são máquinas ou simplesmente números, porque é muito fácil a gente também esquecer isso, né, principalmente caindo aí nas métricas. Eu só penso em likes, eu só penso em seguidores, eu só penso em views nos meus stories. Para um pouco, né? E avalia realmente aí se a sua comunicação está sendo humana de verdade, né? Se você está se preocupando com o outro de verdade, ou se você só está pensando aí no que colocaram na sua cabeça, que você precisa fazer 1 milhão de coisas, quando na realidade você já se perdeu ali da sua essência há muito tempo. Beleza? Esse aí era o conteúdo, né, que eu queria trazer para vocês hoje sobre essa parte estratégica. Eu vou compartilhar bem mais detalhes ali no material de apoio. Então, quem quiser, tanto a reprise, né, que eu gravei aí, eu vou deixar salva a live, mas no link secreto. Então, só quem tá aqui vai ter acesso. É só clicar no link que tá ali na bio, vocês vão cair no grupo do Telegram ali. Eu vou compartilhar o link da live e o material de apoio, né? E no material de apoio tem os exercícios ali para vocês fazerem, porque a ideia é que vocês vejam o conteúdo e coloquem em prática, porque sim, se você não coloca em prática, você não vai realmente absorver o conteúdo que eu trouxe aqui. Então, cliquem lá no link, né? Façam parte do grupo. Amanhã nós temos a nossa live aí com o senhor Paulinho Sefton, meu sócio. A gente vai poder falar finalmente, né, da nossa marca aí. Eu estou muito, muito ansiosa para falar com vocês, porque é ainda mais prazeroso, né, depois de ter feito aí todas essas aulas com vocês, porque contar a história da nossa marca vai fazer ainda mais sentido. Vocês vão entender bem amanhã por quê. Então, amanhã a gente tem um encontro às 9h05 de novo. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui presentes. Thaís, um beijo. Tati, um beijo. Vamos fazer esse bolo aí que eu quero ver quem que vai ser o nome dos bolos. E até amanhã, gente. Um beijo.